E aí, meus queridos, firmeza? Como é que vocês estão? Acabou de acabar em Novo Horizontino 0, Corinthians 1. Resultado espetacular, principalmente levando-se em conta o que foi o jogo, o desempenho do time do Corinthians hoje, estreia do Dorival. Então vamos lá, tem algumas outras coisas para falar para vocês, então vamos aos lances, se vocês me permitem, e aí a gente já vou dando minhas opiniões, beleza? Escalação do Coringão: Hugo, Mateuzinho, Ramalho, Kaká e Anrileri. Ou seja, o Hugo é titular, o Mateuzinho é titular, o Anrileri é titular, e da zaga hoje é difícil saber quem é reserva e quem é titular. Eu quero acreditar que Félix Torres seja reserva. Eu queria acreditar também que o Ramalho fosse reserva. Que a gente jogasse com o Gustavo Henrique, que infelizmente está machucado, e Kaká, ou Gustavo Henrique e Tchoca. Eu acho que a tendência é o Dorival acabar chegando nisso. Isso, para que eu tô falando isso? Para vocês verem que time reserva, entre aspas, vários titulares jogando, principalmente na defesa, né? Meio de campo, com o Losango, como ele fala, com o Maicon na frente da zaga, o Maicon de capitão, mano. Que moral tem o Maicon. É sensacional, mano. Tem cara que é bom, ou engana bem, ou tem empresário bom, ou sei lá. Ou, enfim, eu ia falar besteira. Maicon, Alex Santana e Charles e o Bidon. Bidon para armar. Bidon seria o cara responsável por fazer essa ligação aí do meio de campo com o ataque que tinha Hector e Thales Magno, ou Thales Mágico, como joga a bola o Thales Magno. Mais uma partida espetacular do Thales Magno, como vocês vão ver. E é isso, então vamos ver como é que foi esse jogo. Resumindo, vou falar, mas resumindo, parecido com aquele jogo do Paulista, que nós tomamos um massacre e ganhamos o jogo de 1-0. Por que parecido? Porque não foi um massacre como aquele jogo. Aquele jogo que vocês vão se lembrar foi uma loucura aquele jogo, né? Massacre dos caras, 68 finalizações a 0, e o Corinthians ganhou com um gol do Romero no final do jogo, né? Não foi desse nível, mas foi parecido, tá? Novo Horizontino, sim, com mais posse de bola o tempo inteiro, com mais finalizações o tempo inteiro, ficando mais em cima do Corinthians do que o Corinthians em cima do Novo Horizontino. Corinthians acha o seu gol ainda no primeiro tempo e vence o jogo por 1-0. Sensacional, sensacional. Se a intenção do Dorival hoje, indo com o time reserva lá, era não perder, voltar vivo para São Paulo, quem sabe numa dessas achar um golzinho, perfeito, conseguiu, tá? O que não nos impede de enxergar algumas coisas. Vamos a elas, beleza? Martínez no banco, por que eu coloquei aqui? Poupado? Provavelmente, tá? E quero acreditar também, vou falar disso aqui pra frente, que o Coronado tava no banco porque o Coronado seria o titular, tá? Porque se o Coronado não conseguir ganhar a posição do Bidon, cara, aí pede pra sair. Uma coisa é você ser reserva do Garro, beleza. Outra coisa é você não conseguir ganhar a posição do Bidon. Aí é foda, né? Aí é assustador, nós veremos no sábado contra o Inter, tá? Então vamos lá. 4. Bidon perde a bola e vira escanteio pros caras. O cara cabeceou por cima. 5. Cruzamento deles pela direita, nas costas do Maicon. O cara chuta e o Hugo espalma, lance perigoso pros caras. No rebote o Maicon volta pra escanteio. Narrador fala, essa foi sensacional, o Paulo Andrade, o cara da Sport TV, falando do Anrileri, que uma boa contratação de fato, e porque ele é um cara mais completo do que Hugo e Bidu, porque ele consegue defender como Hugo e apoiar como o Bidu. Eu se divirto, mano. Puta que eu pariu, o Hugo não defende porra nenhuma, mano. O Bidu é uma piada, entendeu? Vamos lá, o Anrileri, muito mal o Anrileri hoje, mais uma partida bem ruim do argentino. Tudo bem, já mostrou que é melhor que esses outros caras, só tô registrando que fez uma partida bem ruim hoje, tá? 9, Corinthians ataca, Bidon chuta, a bola bate no cara e todo mundo for pedindo pênalti. A bola sobra pro cara deles, que dá um passe errado, o Corinthians rouba a bola, o Mateuzinho enfiou a bola pro Thales, né? Pro Thales, que parecia impedido, Thales cruza e o Hector faz o gol. Bandeirinha do impedimento. O narrador ficou gritando gol de maneira constrangedora durante 1 minuto. Sabe aqueles lances que você tá vendo o lance, você é corintiano, você tá torcendo pro gol, a bola entra, você vê gol, você vê que todo mundo parou e já com aquela cara de desânimo, é óbvio que o bandeirinha levantou. Mas o cara não vê e fica lá, gol, é engraçado, né? Enfim, um tanto quanto constrangedor. Mas ele ficou gritando gol, mas ele tinha razão. O VAR chamou
e o Thales não estava impedido. Gol do Corinthians, é nóis, porra, vamos lá. Beleza? Beleza. 18, escanteio para os caras, afasta a zaga. 4 escanteios a 0 para os caras, o que mostrava que os caras chegavam mais, tá? Time do Corinthians hoje mais povoado no meio de campo? Sim. Isso foi suficiente para proteger a zaga e não dar chance para os caras? Não. Não, tá? Vou falar disso daqui a pouco. Corinthians ficando trocando passes na defesa, até perder a bola. O jogo inteiro assim, bola recuada, um saco, bola recuada e chutão, tenta um passe, perde a bola. O jogo inteiro. Ou seja, de um ponto de vista do gesto técnico, como diria o Ricardinho, uma partida assim horrorosa do time do Corinthians. 27, Anrileri inverte uma bola lá do outro lado, no pé do cara, não dá pra entender, na defesa. O cara avança, Ramalho faz falta na entrada da área, que mais o Ramalho faria, né? Cobrança na barreira. Aí uma sequência que é mais ou menos assim, ó. Bola chega no meio pro Charles pra trás. Bola chega no meio pro Alex Santana pra trás. Bola chega no meio pro Thales pra trás. Irritante. Irritante, uma coisa assim... Vamos lá. Não tô cornetando, tá excelente. Ganhamos o jogo, isso que era importante. Dorival tá chegando agora, era time reserva, tá tudo certo, mano. Não nos impede de enxergar algumas coisas. Que dificuldade pro time do Corinthians, jogadores do Corinthians terem personalidade e tentar jogar bola, né? Enfim. 30, Ramalho avança, se atrapalha e sai com a bola. Vamos lá, bom humor é tudo nessa vida, vamos lá. Novo Horizontino aperta a saída de bola e o Corinthians não passa do meio. 34, Alex Santana chuta de longe, bola desvia no cara, passa rente à trave, escanteio pra nós. No rebote do escanteio, bola com o Maicon sozinho na meia-lua. Já tá que eu pariu, deixa eu fazer aqui negócio aqui, peraí. E o Maicon perde a bola, claro, né? Claro. 42, Bidon recebe sozinho, recua pra zaga. E eu coloquei aqui, olha, sem o Garro, vamos de Coronado, né? Sem o Garro, vamos de Coronado. E Coronado, se você não ganha a posição do Bidon, pede pra sair, como eu já falei antes. É isso, tá? Quero muito ver o Coronado jogando no sábado. E que ele faça o mínimo. O mínimo. 46, que a cada carrinho na bola, Hilton Pereira Sampaio não só dá falta, como dá cartão pro Kaká. Puta que pariu. Na cobrança, a bola pra área, a bola quica, a bola perigosa, mas o Hugo defende e acabou o primeiro tempo. Espetacular, tá? Comentarista da Sport TV, uma mina cujo nome me escapa, disse: primeiro tempo ok do Corinthians, defensivamente melhor, discordo, tá? E escrevi aqui: o fato de não tomar gol não significa que foi sólido na defesa. Não fomos, tá? Primeiro tempo horroroso do Corinthians e pro intervalo ganho de 1-0, espetacular. Que acabe logo assim, tudo bem, tá? Segundo tempo, 3 minutos, Hector ganha do zagueiro, entra na área, bola pingando, chutou na lua. 8, Thales pra Bidon, nas costas do zagueiro, cara a cara, chutou em cima do goleiro. 9, Anrileri perde a bola e o cara avança até a entrada da área, mas cruza mal. Mais uma partida ruim do Anrileri, como eu falei. Sai Alex Santana, entra Ranieri. Sai Charles, entra Martinez. Sai Hector, entra Yuri. 17, tiro de meta nosso. Hugo dá uma bica pro Thales, que não consegue dominar, os caras avançam, os canteiros pros caras. A bola era nossa, mano. Era um tiro de meta pra nós. O Hugo dá um chutão em cima do Thales. Coisa assim, horrorosa. O Thales num domínio horroroso. Bola sobra pros caras, escanteio pros caras. Bola na área, chance dos caras. A bola era nossa, mano. Vai ter trabalho, viu, professor? Vai ter trabalho, mano. Puta que eu pariu, mano. No escanteio, o cara sobe de cabeça e obriga o Hugo a espalmar pra escanteio de novo. A bola era nossa. Escanteio, 6-1 pros caras. 25, o Corinthians continua recuando bola pro Hugo. Perde a bola, os caras vêm, mas não fazem nada também. Até que tava tranquilo. 28, entra o Luca no time dos caras. Lembra do Luca? Sim, campeão brasileiro, bateu pênalti contra os porcos em 2018 lá no Chiqueiro. O Luca. 31, bola na mão do Hugo, tá? Ele lança com a mão pro Bidon na direita. Bidon não domina. Eles avançam e batem de fora da área. Puta que pariu, mano. Inimigos da bola, né? Puta que pariu, mano. Sai Bidon, péssimo hoje. Entra Carrilho. Corinthians inteiro atrás da linha da bola no campo de defesa. Ok, tá certo, estamos ganhando o jogo, o tempo tá passando. Mas assim, é incrível como não tem personalidade para trocar 3 passes, para segurar a bola no meio, para criar uma chance no ataque, para conseguir trocar 3 passes e abrir uma bola pro Thales chegar no fundo, abrir uma bola pro Yuri chegar no fundo. Incrível. O deserto de ideias que é o Corinthians, né? Tudo bem. Só tô falando o que a gente viu em campo hoje, tá? O treinador tá chegando agora. Finalizações, 10-5 pros caras. 36, sai o nosso capitão.
Maicon. E o Lofredo disse que ele fez um bom jogo. Sensacional. Bom jogo comparado com o quê? Com as coisas que ele costuma fazer? Talvez. Não fez merda, né? Mas falar que o Maicon, que não acerta nada, fez um bom jogo, olha, nossa barra tá baixa mesmo, né? Vamos que vamos. Entrou o Rian. 37, certeio pros caras, afasta a zaga. O cara abre na direita, cruzamento, o cara cabeceia sozinho pra fora. Cartão pro Hugo por cera. Que fase, senhores. Escanteio pra nós. Vai, volta, Mateuzinho cruza, outro escanteio. E sinalizadores acesos na torcida do Corinthians, eu adoro. E a fiel coxinha, ou os pau no cu da imprensa, eu falo, não tem que acender, você vai tomar no cu. Tem que acender mesmo. E aí, no caso, tem um motivo para acender, estão protestando. 200, 250 reais o ingresso para jogar em Novo Horizonte. É um escárnio, é um escândalo, é um absurdo. Vai tomar no cu. É vergonhoso isso. 39, vocês viram o passe que o Mateuzinho deu pro Carrilho direto pra fora? Puta, tem dia que é foda, né? Enfim. Fumacê no campo, parecia que a gente tava em Caxias do Sul. Sabe quando desce aquela serração em Caxias, você não vê nada do campo, o juizão parou o jogo. 40, entra Léo Natel, calma, no time deles, entrou Léo Natel. Léo Natel foi parar exatamente num time do tamanho dele. Jogo parado, ficou dos 40 aos 42, e aí volta o jogo. Bola cruzada na nossa área de frente. Defesa afasta pro meio. E o cara tinha acabado de entrar sozinho. Ali na marca do pênalti. Sozinho. Isolou, chutou por cima. Às vezes é bom ter mais sorte do que juízo, mas foi isso. O Corinthians hoje com muito mais sorte do que juízo, tá? E finalmente os caras da transmissão lembraram que os sinalizadores são um protesto pelo preço pornográfico do ingresso. Obrigado, tá? Obrigado. O cara do campo teve que avisar o narrador lá. Enfim. Bela partida do Thales Magno, tá? Tô brincando, não. Que piada o Thales Magno, mano. Que piada esse cara. Mais 7. 50. Yuri avança sem impedimento. Levanta a cabeça, tinha ninguém, volta a bola pro Thales. Ele domina a bola. Adivinha o que ele fez? Tentou driblar e perdeu a bola. E ficou deitado lá pedindo falta. Que coisa ridícula, né, mano? Puta que eu pariu. Mas vamos lá. Mais um e acabou. Beleza, maravilhoso, sensacional, o Coringão ganhou. Hoje era jogo para ganhar. Ou para não perder. Tá ótimo, tá? Tá ótimo. O professor já foi com uma escalação pelo menos com mais volantes no meio, já não era aquela coisa ridícula que você bate o olho na escalação e já fala não vai dar. Mas mesmo com uma escalação bem intencionada, digamos assim, o sistema defensivo do Corinthians não funcionou bem. Fosse o time dos caras um pouquinho melhor, teriam aproveitado algumas das chances, tá? Corinthians não fez um jogo bom, longe disso. Partida tecnicamente falando horrorosa do Corinthians. Dane-se. Não vou reclamar. Treinador chegando agora. O importante era não perder. Deu tudo certo. Beleza? É isso. Então o Corinthians vence o primeiro jogo da perna da Copa do Brasil. Volta para jogar com o Novo Horizontino depois em casa. Com a vantagem de já estar ganhando de 1-0. Sensacional, tá? É isso. Várias outras coisas para falar para vocês, mas não muito. Vamos agradecer rapidinho então e quero ler os comentários, que tem bastante assunto que eu quero falar para vocês que estão nos comentários, beleza? Agradecer o pessoal que manda um valeu pro canal, muito obrigado para vocês. Matheus Toledo, Leonardo B, Marco Silva, Luiz Carlos Zuco, a lenda. Thiago Nânia Rodrigues, Alessio Júnior, meu mano, César Silva, Coringão Loucos, é o Cachaça, Felipe Valêncio, Fábio Caçapava, Landil Araújo, Porto Underline Dev, Renatimão, Osimar Dobu Silva, esse é sensacional, não é Osimar Dobu Silva, igual eu falei, que era o mesmo cara que era Osimar, que eu chamei da Silvia, pra eu não falar mais Osimar da Silvia, ele colocou o Dobu, que é o outro sobrenome dele no meio, e eu fiquei falando Osimar Dobu Silva, não é, desculpa Osimar Dobu Silva, tamo junto, foi mal minha, tá? Lino França Júnior, meu mano, Ana Paula Suave, Cleide Oliveira, que mulher a Cleide. Millennials Geriátricos, Arthur Dias, Marcelo 77 SCCP, Fagner Rezende, Maicon Leon, Billy Coffey, Carl Sagan de Itaquera e o Carreira 2000. Mais o pessoal do Pix, Quintiliano Moreira, o Tadashi Aoki. O Tadashi, eu te amo, mano. Eu te amo. Será que sei lá, mano. Será que não tem nada a ver com o canal, mano? Tinha alguém me devendo 500 pau, mano? Que eu saberia.
Quinhentão, Tadashi. Pô, só não vou falar com a minha mãe de ladinho de novo para não ficar repetitivo. Muito obrigado. Muito obrigado. Era para alguma promoção do grupo. Eu fui te procurar, não tinha nenhum Tadashi Aoki ali. Te amo, tá? Depois me manda uma mensagem para falar se é isso mesmo ou se eu tô viajando aqui, isso aqui era outra coisa. Enfim, muito obrigado pro Tadashi, certo? Quinhentão, porra. Júlio Luzil de Oliveira encerrou, beleza? É isso aí. Então vamos agora aos comentários. Não vai ter a sessão bloqueados, mas eu já adianto para vocês. Bloqueados por insistirem com o SAF, 18 pessoas. Bloqueados por me chamarem de vendido para renovação e transparência, 8. Bloqueados por dizerem, esse Rosala é outro merda, não adianta nada, 3. E bloqueados por dizerem, não adianta, se ele cair, volta a renovação e transparência, 19. Tá? Como vocês podem ver, mais um monte de arrombado bloqueado. Vamos tentando limpar o canal, ou educar, ou fazer o pessoal entender qual é que é a pegada do canal. Beleza? Beleza. Mais algumas coisinhas. Vinícius Manfred demitido. Vini do departamento de marketing. Vini, meu mano de arquibancada, sangue bom pra caralho. Um cara porque eu sempre torci muito, apesar de eu xingar e brigar com muitas coisas para do Vini, de uniforme, de borda branca, de Corinthians jogar com uniforme branco fora de casa, de não fazerem direito não encamparem como eu acho que deveria a campanha da vaquinha e várias outras coisas que eu pegava no pé do Vini, da mina que fica gritando lá, a narradora do estádio, que aquilo parece um rodeio. Mas enfim, tirando essas pequenas coisas que me incomodam e pelas quais eu brigo e sempre brigarei, todos os especialistas diziam que o Vini fazia um ótimo trabalho, tá? Demitido, tá? Foi demitido. Como vocês sabem, Edgar Soares, irmão do Juarez Soares, Edgar Soares está lá há 68 anos no clube e que assinou o pedido de impeachment do Augusto, aquele primeiro da primeira vez. Esse cara foi colocado no marketing e mandaram o Vini embora, tá? O que isso mostra? Mostra mais uma vez para vocês a falácia do discurso da gestão técnica, pessoas técnicas, né? Continuamos não tendo pessoas técnicas, ou melhor, só tem pessoas técnicas ali dentro, né? As pessoas técnicas não estão lá. Todas já saíram ou foram mandadas embora. Parece que só fica quem é parceirão mesmo do Augusto. Só fica aquelas pessoas com as quais ele pode contar, sabe? Entendam como quiserem, né? Ou seja, o último que apaga a luz, né? E agora saiu uma nota também do Corinthians anunciando que Álvares e Marçal também está saindo. Não esperava nada diferente. Ou seja, o Lavieri, que estava lá ajudando o Pedro Silveira, também sai. Tá? Ou seja, Álvares e Marçal também vai sair. Fim de feira, né? Fim de feira de uma administração que se mostrou tenebrosa no fim das contas. Ninguém decente fica lá dentro. Todo mundo pede para sair. O último que está lá é o Cascone. E eu me pergunto para o Cascone, o que você está fazendo aí ainda? Tá? Sim, tá? Se eu estou errado, se eu estou sendo ingênuo, se eu sou burro. Eu enxergo sim o Cascone como um cara bem intencionado. Tenho certeza que na cabeça dele funciona assim. É melhor comigo aqui do que sem. Se for isso, Cascone, louvável, tá? Cascone fala, você vê, bem ou mal, teve a LFU, estamos fazendo a RCE, mais algumas outras coisas, entendeu? Eu quero acreditar que na cabeça do Cascone é isso. Eu realmente, no lugar do Cascone, já teria pedido para sair, tá? Eu não atrelaria o meu nome a essa administração e reforço aqui o que eu disse no vídeo anterior. Augusto, renuncie. Renuncie. Parece ver protesto dos Gaviões hoje lá na frente. Acho que, pelo que eu entendi o Ale falando, acho que queria ser recebido ou falar com o Augusto não fala nada, não dá as caras, etc. Então, estavam lá os Gaviões protestando, o que me deixou muito feliz. Que bom que tomaram essa atitude, que bom que estamos nessa pegada. Ou seja, Augusto, você vai cair, irmão. Você vai cair, você não vai se segurar. Eu sei que você vai fazer das tripas coração, você vai abrir o bolso, você vai abrir o cofre, você vai fazer muitas dessas, né, de colocar os Edgar Soares da vida no marketing, colocar caras desses nível em vários outros setores estratégicos ali para tentar se salvar. Você só vai arrastar o Corinthians pro buraco e eu duvido que você consiga se salvar, tá? Ou seja, tenha a grandeza, tenha a hombridade, tenha a decência e mais do que isso, tenha o corintianismo mínimo para pedir para sair. Pede para sair, Augusto. Tá? Pede para sair, deixa o Corinthians continuar, deixa o Corinthians seguir sua vida sem você. Você teve a sua chance, era você ou o André Negão, acreditamos em você, te demos a chance, te demos o benefício da dúvida e você cagou, irmão. Tá? Você cagou, você fez um monte de merda. Você não parou de fazer merda o tempo inteiro.
Uma vai, duas vai, três começa a ficar difícil, você começa a ver que de fato não é perseguição, não é armação da oposição, não é sacanagem da imprensa, o problema é você. O problema é você, tá? Como eu já falei pra vocês, como eu aprendi com o papai quando fui suspenso da escola pela terceira vez, ele falou exatamente isso. Uma vez é azar, duas estão te perseguindo, três. O problema é você, mano, tá? E é isso, tá? Augusto, então enxergue isso. Nós já enxergamos. O problema é você. Pede pra sair, tá? É isso, é isso. O que eu ia fazer agora? Comentários, vamos lá. Vamos lá, vamos tentar acabar rápido isso, 20 minutos. Acho que hoje conseguimos, hein? Preciso dormir, mano, preciso dormir cedo. Tô cansado e amanhã acordo às 6 da manhã, vou viajar para uma cidadezinha cujo nome aqui eu nem sei, para assistir mais uma emocionante etapa do campeonato Sub-13 de vôlei feminino de Santa Catarina. Adoro ver a Magrela jogar, amanhã tem jogo de novo. Vamos lá, então vamos lá. Vamos lá. João Santos, MX8MT. Kaká, mas tem gente qualificada lá dentro? Parece que não, só velho da antiga. Tem, João. Tem sim, como eu disse, não são muitos, mas tem. Já falei para vocês inúmeras vezes, a minha grande esperança ali é o pessoal da Chapa 82, da Movimento Corinthians Grande. Me parece os caras mais estudados, mais qualificados, mais preparados para tocar uma empresa que é o Esporte Clube Corinthians Paulista. Não é só uma empresa, tá? Empresas têm apenas o objetivo de dar lucro, Corinthians não é isso. Mas tem que ser administrado assim, tá? E são esses os caras que eu acho que têm capacidade de fazer isso, tá? É a chapa do Rosalo, tá? O que leva a pergunta do João Santos é o mesmo. Boa, João, na sequência. O Rosala topa concorrer? Ao que tudo indica, sim, tá? Ao que tudo indica, do que eu pude descobrir, do que eu posso falar, do que eu... Sim, eu acho que a resposta é sim, tá? Até porque se ele não topar, vão pegar ele pelo pescoço, entendeu? Ou seja, se eu tivesse que apostar alguma coisa com vocês, eu diria que sim, que o Rosala Santoro será candidato à presidência do Corinthians, tá? Alexandre 11. O Rosala é o melhor nome, mas não tem força política nenhuma. Não adianta viver em Nárnia, achando que de um dia para outro os conselheiros vão colocar a mão na consciência e eleger um cara desse. Então, primeiro, Alexandre, quem elege não são... Na indireta, você está falando? Eu estou falando na eleição do final do ano que vem, quando os sócios vão votar. Eu tenho esperança sim. Na eleição indireta, muitos de vocês me perguntando, eu ia falar disso, como é que funciona. O nosso primeiro vice-presidente, o Osmar Stabile, é obrigado a convocar a eleição indireta, ou seja, só os conselheiros votam. E quem pode ser eleito? Qualquer conselheiro. Ou seja, o Rosala pode sim ser eleito. Se nesse arranjo político vão escolher o Rosala ou não, não sei. Não sei. Mas eu torço apenas que para que nesse primeiro momento, imaginando uma queda do Augusto, ou afastamento do Augusto, ou renúncia do Augusto, que o nome escolhido não seja nada catastrófico, tá? E que a gente possa empurrar mais um ano e meio vivos até eleger o Rosala no final do ano que vem. Claro que o ideal é o Rosala ganhar já começar a trabalhar e no final do ano que vem ele teria sim condições de se candidatar mais uma vez. Reeleição não pode, mas nesse caso não é o caso. Porque ele estaria terminando o mandato do Augusto, não conta, entendeu? Então, ou seja, o Alexandre, as coisas não são tão simples assim, não dá para saber exatamente o que vai sair de lá, mas eu vou falar mais a respeito nos próximos comentários, como você vai ver, tá? Mas não vivo em Nárnia, tá? Agradeço a preocupação, eu não vivo em Nárnia, não. O EBQ 1976. Kaká, depois de mais uma noite lamentável na história do Corinthians, decidi finalmente me tornar sócio. Parabéns, irmão, parabéns. Acordei hoje com a sensação de que estão acabando com a nossa paixão e o sentimento de impotência. Pois bem, durante o dia lembrei de suas palavras, virei sócio. Só assim vamos mudar as coisas do Corinthians. Agora há pouco mandei toda a documentação necessária, daqui 5 anos espero finalmente poder voltar para mudar o Coringão. Ô meu mano, muito obrigado e parabéns. Que todos pensem como você. É esse o caminho, tá? Tiago Aparecido. Kaká, boa tarde. O Isabela não é um bom nome? É um bom nome. É um ótimo nome. A crítica que eu faço ao Isabela, sempre falei isso aqui, e não sou só eu. Muita gente fala isso, que é o problema dele frequentar mais o Pinheiros do que o Parque São Jorge. Não dá. Não dá pra ficar desaparecido 2 anos o tempo inteiro e aparecer depois pra ser candidato. É difícil. Muita gente vai falar isso, assim não dá. O que eu espero mesmo é do Isabela lá dentro como um forte cabo eleitoral do Rosala. É isso que eu espero, tá? Mas sim, seria um bom nome, tá? SCP Juba 1. O que você acha do Beija falando sobre um tal de Zé Mansur ter autorizado ele falar que esse maluco aí vai ser próximo presidente do Corinthians? Quem é Zé Mansur?
Bem já falou no domingo, na CNN, domingo passado. Zezinho Mansur, um dinossauro lá do clube, milionário, parece ter muito dinheiro e tá aí com seus devaneios de querer ser presidente. Se depender de mim, não vai, tá? Alessio Júnior, 8599, grande Alessio, membro do canal. O Rosala já tem de todas as exigências para concorrer à presidência. O tal do Isabella seria um nome interessante. Ele tem boa relação com o Rosala ou são inimigos políticos? Sim, ambos podem ser presidentes, ambos já foram conselheiros por 2 mandatos, já tiveram 2 mandatos de conselheiro, que é o que qualifica para ser presidente. Ambos podem. Não são inimigos políticos, se dão bem, tá? Rosala já deu declaração falando que se o Isabella for candidato, ele retira dele na hora. O Isabella já disse coisas parecidas, se dão bem, até onde eu sei, se dão muito bem, tá? Renato Rigorfi, salve Kaká, sobre sofrer, explica pra geração liberta o que foi aquela semifinal do Paulista de 2001. Puta que pariu, Renato, o famoso gol do Ricardinho, né? Pois é, bom time do Corinthians contra o bom time do Santos. Corinthians precisava ganhar o jogo, porque o primeiro jogo tinha terminado empatado e a vantagem dos empates era do Santos. E no jogo da volta, o Santos ainda faz 1-0. Corinthians empata, mas o gol da vitória não vem. Como vocês sabem, vem no último lance. O juizão deu 3 minutos. Aos 47, 45, o Gil vai pro fundo, deixa o tal do André Luiz no chão, cruza para trás, Marcelinho faz o corta-luz, Ricardinho entra de esquerda batendo, um dos maiores gols da nossa história, um dos dias mais emocionantes da minha vida acompanhando o Corinthians. Foi uma coisa de louco na arquibancada do Morumbi esse dia. E só deixou tudo mais maravilhoso, né, o Renato? Mas que esses pau no cu nunca vão entender. Eu preferia ter ganhado de 3-0 no primeiro tempo. Aí vai pro inferno, entendeu? Eu não. E é por isso que o Corinthians é maravilhoso. Isso é diferente de querer ter time ruim para ganhar na dificuldade, percebe? Obrigado, aliás, por me dar a chance de falar isso, para explicar para Enzo o pau no cu. E para alguns mais velhos também, que a essa altura já deveriam ter entendido, tá? Tem gente que tem raiva de ganhar desse jeito. Eu acho maravilhoso, tá? E gostaria que a torcida do Corinthians continuasse achando isso maravilhoso. Enfim, cada um pensa como quiser. Renato, é isso. Emerson Nunes, essa é ótima. Só queria lembrar ao Kaká Catalão que Rosala Santoro foi diretor financeiro até o início do mês de junho. Ou seja, essas contas reprovadas também são de responsabilidade dele. E o movimento Corinthians Grande está agindo como se não fosse com eles. Emerson, vamos lá. Muito bom seu comentário se não fosse pelo fato que você falou merda. Tirando esse detalhe, você mandou bem. Mas legal você levantar isso, tá? Então vamos lá. Eu tenho um número para você. O último balancete fechado pelo Rosala como diretor financeiro do Corinthians foi o de abril, já no comecinho de maio. E apresentava um déficit acumulado de 7 milhões, isso passado a primeira janela. Passada a primeira janela, quando o Corinthians contratou 13 jogadores por 130 mil reais, vocês falaram que era um escândalo, lembra? E eu defendi, falei, não é um absurdo, precisa montar um time novo. O Rosala fechou aquele balancete com um déficit de 7 milhões. No mês seguinte, o balancete de maio, o Rosala já estava fora, não foi ele que fechou, mas foi fechado com um déficit de 19 milhões de reais. 19 milhões de reais. No final do ano, fechou com 180. Você acha que o problema era o Rosala? Não era o Rosala, tá? Querer jogar nas costas do Rosala tem que ser muito desonesto. Mas você não é o único desonesto fazendo isso, tá? Mas eu não vou te bloquear porque você apenas está mal informado. Agora você sabe, tá, Emerson? Tivéssemos nós lá o Rosala trabalhando o tempo inteiro, você pode ter certeza, não estaríamos nessa situação, não chegaria onde chegou, tá? Mas Marcelinho Mariano entrava na sala dele, mexia nas gavetas com ele viajando, enfim, é isso. Pessoas técnicas, beleza? Continua acreditando. Kiko Ariandritz Kalel. No Corinthians não existe alguém digno, piorou, honesto. Resumindo, tamo fudido. Senta e chora então, irmão. Senta e chora. Ou enfia o dedo no cu e rasga. Igual fala o sábio, entendeu? Faz isso. Não tem o que fazer. Quer um lenço? Quer um lenço pra você chorar? Desiste então aí, ô pau no cu. Chora. E fica pedindo SAF, tá? Faz isso. Demurilo Papanium. Kaká, 2 dúvidas. No estatuto, se tiver renúncia neste momento, não seria o primeiro vice ao invés de eleições indiretas? Não, o primeiro vice tem que convocar as eleições. Até onde eu sei, vou checar melhor, mas até onde eu sei, o Osmar Stabile tem que convocar eleições indiretas, tá? Só os conselheiros votam, como eu falei para vocês. Qual que era a segunda pergunta? Tentando ver o copo cheio, acredita que chegar nesse fundo do poço pode ser uma virada de chave para o torcedor corintiano? Eu vejo com uma boa perspectiva as pessoas estarem mais em cima da diretoria, fiscalizando mais os movimentos políticos do clube. Sem dúvida, ô Murilo, hoje existe um cuidado por parte do torcedor, um interesse por parte do torcedor. Você vê, teve a votação das contas aí, né?
Pô, de uma hora para outra tivemos milhões de especialistas em contabilidade. É só no Coringão isso. Que as pessoas discutem balanço, discutem RCE, discutem... É só no Corinthians isso. Bom que isso exista, tá? De fato, de uns tempos para cá, a atenção do torcedor do Corinthians para esses detalhes que se passam lá dentro do clube aumentou demais. Que bom, tá? Que bom. Felipe Massa, 3245. Eu acredito no Kaká e se um dia o Rosala fizer alguma coisa errada, vai escutar dele também. Mas não tenha dúvida, Felipe. Não tenha dúvida. Eu vou torcer muito pela candidatura dele. 2, vou trabalhar pela candidatura dele. Vou vir aqui fazer papel de idiota, correr risco. Sim, não tenho medo, mano. De falar para todos vocês, votem no Rosala. Eu acredito nesse cara. E vou torcer para dar certo. Vou torcer para ele ser eleito. A partir do momento que ele assume, aí é outra história. Tá? Rosala, tamo de olho em você, amigão. Tá? Não tem amiguinho, mano. Tá? O Augusto falava isso da boca pra fora, eu não falo. Quando o assunto é Corinthians, não tem amiguinho. Tá? Pode ter certeza, Felipe. José Gabriel Garcete 8324. Kaká, você cita o Flamengo como exemplo, um ótimo exemplo com certeza. Mas em 2022, o ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, estava interessado em fazer o clube se tornar SAF, no estilo Bayern de Munique. Isso só prova um ponto. Por que o Flamengo, já bem administrado, gostaria de se vender? Porque a SAF é o futuro para o futebol. Porque a SAF é o futuro para o futebol brasileiro crescer. Estava indo bem até o final, José? Não, não é. E eu vou te explicar. Uma coisa é você aceitar virar SAF no desespero, fudido, com o pires na mão, implorando. Teve arrombado que entrou nos comentários, acho que foi do Instagram. O cara escreveu assim, ó: entrega logo para uma SAF os caras que paguem a dívida. Dá vontade de dar um tapa na cara desse cara. É o famoso jogar água da banheira com a criança dentro. Como assim? Entrega para os caras, pelo menos eles pagam a dívida. E vai isso, se você perdeu o clube. Caralho, que lógica é essa, mano? Enfim, isso é uma situação que não dá para aceitar. Uma situação que dá para aceitar, ô José Gabriel, é o Corinthians estar organizado como o Flamengo está, é o Corinthians estar bem administrado, tá tudo certo, e querer negociar uma SAF nos nossos termos. Percebe a diferença? O Flamengo, se topasse isso, já pediu uma nota, mano. O Flamengo ia chegar pros caras, ó, a gente vende 49%, mas já pediu uma nota. E mais um monte de coisa. É diferente. É outro nível, mano. Tá? Só pra ficar claro. Vinícius Miranda Simões. Kaká, você sempre diz que a turma do Andrés não volta mais no Corinthians. Talvez seja só eu, mas não consigo acreditar 100% nisso. Uns bons 90% por enquanto. Por enquanto o quê? Visto como o estatuto favorece quem já está dentro do sistema. Acha que conseguiria falar mais sobre isso? Assim qualquer outros como eu já poderiam focar e fomentar o próximo presidente mais tranquilamente. Você diz que a turma do Andrés não volta nunca mais, você fez, eu não consigo acreditar. Ô Vinícius, é que assim, ó, a renovação e transparência como a gente conhecia acabou. Aquela união de Andrés, do Willio, Roberto, aquilo lá acabou. O próprio Calil, vocês lembram da eleição do Augusto? Logo depois, assim que foi anunciado que o Augusto ganhou, ele falou, a renovação e transparência acabou. Tomou uma surra nas urnas, rachou. Não existe mais a renovação e transparência como vocês conheciam. Agora, os caras estão lá? Estão. Vão fazer política? Vão. O Andrés vai puxar seus pauzinhos? Vai. Vai tentar influenciar? Claro que vai. Daí achar que o Andrés vai voltar, cara, é bizarro. O Andrés com certeza vai escolher o cara menos pior para ele. É longe de ser a volta do Andrés, ou longe de ser a volta da renovação e transparência. O Andrés, imagine que a gente tem um candidato de um lado Rosala e de outro lado vamos pensar aí, ó. Por exemplo, não vai rolar, mas só pra você entender onde eu quero chegar. O Cascone, por exemplo. O Andrés vai pensar, puta, que é pior pra mim aqui? Ele não vai pensar no Corinthians, ele nunca fez isso. Ele vai pensar, quem é melhor pra mim aqui? Ou seja, o Andrés vai estar lá dentro tentando influenciar? Vai. Agora, você achar que o Andrés vai ganhar a eleição, que a renovação e transparência vai voltar, que o André Negão vai estar no comando, ou o Roberto... Cara, não é assim, não é verdade. Não é verdade. A fila andou. A realidade lá dentro é outra. Tá? É por isso que eu bato nessa tecla. O pessoal tem um pânico da volta da renovação e transparência, que eu até entendo que não se justifica, diga-se de passagem. E em função desse pânico, ficam defendendo Augusto, que é bizarro, mano. É bizarro, tá? Seguimos. Brusasco, ocorrendo o impeachment, seria possível o Rosala assumir indiretamente, Kaká? Sim, porque ele é um conselheiro. Todos os conselheiros
Qualquer conselheiro pode ser eleito nessa eleição indireta do conselho, tá? Seria interessante já eleger gente decente desde já, com certeza. Com certeza. Pedro Miranda, Cacá, o que você achou das declarações do Fred Luz? Fred Luz foi aí falou pra Infomoney, é isso? Deu uma declaração classuda. Eu não assisti, tá? Vi só uns pedacinhos, vi trechos do que vocês me falaram, inclusive. Classuda, não esculachou, mas, resumidamente, ele falou: o Corinthians, com os caras que estão lá dentro, não tem jeito, porque os caras não querem trabalhar, fazer o que tem que fazer. Do jeito que tá lá dentro, não vai sair nada dali. Resumindo, é isso que ele falou. Tá? Não tem como alguém sério querer trabalhar ali. É isso. Um tapa na cara, tá? Um tapa na cara. E não preciso lembrar tudo de novo. Vocês já lembram como foi a chegada do Fred Luz, tudo que a gente falou na época. Vamos ver se ele consegue trabalhar ou não. Vamos ver se esse cara vai ter a autonomia para fazer o que precisa ter feito. A resposta foi não, não teve. Augusto não deixou. Outros conselheiros lá não deixaram o Fred trabalhar. E ele cansou e pediu para sair. E como vocês sabem, foi aí que começou meu saco cheio com o Augusto. Foi aí que eu vi que ele era conversinha. Foi aí que eu vi que ele era somebody love. Foi aí que pra mim deu. Tá? E daí pra frente só piorou. Nós tínhamos um cara foda, mano. Nós tínhamos um cara foda, capaz de fazer coisas foda ali no Corinthians. Não deixaram. Trilha milionária. Cacá, todos os canais Corinthians precisam se unir e criarmos uma campanha de torne-se sócio. Não conseguiremos tomar o poder à força. A única via é no voto. Perfeito, irmão. Perfeito. E eu tô fazendo minha parte aqui faz tempo. Vocês podiam falar pro Cross, me ajudar nessa. Vocês podiam falar para outros caras de outros canais me ajudarem nessa. Demorou. Eu tô fazendo minha parte. Virem sócios. Virem sócios, virem sócios. Eu falo isso toda hora aqui. Só posso falar por mim, infelizmente, tá? Jaime Antunes, Cacá, queria ter esse otimismo que você tem com o Rosala Santoro à frente do Corinthians. Para mim vai ser ele e mais uns 5 remando para frente e outros 200 conselheiros remando para trás. Jaime, bom ponto. Mas pensa comigo. Ele não precisa de um apoio enorme de todo mundo o tempo inteiro. Vamos lá, repito, o Augusto não caiu por causa de oposição de outros conselheiros lá dentro. Ele tinha a caneta na mão. Não foi a oposição que fez a cagada na Vaidbet. Não foi a oposição que inventou o intermediário para levar 25 milhões do Corinthians. Foi o Augusto. Ou Marcelinho e Mariano e Sérgio Moura sem o Augusto saber. Pode ser, claro que pode ser. Pode ser que eu ganhe na lota amanhã também, pode ser, é possível. Eu não acredito. Não foram opositores que fizeram isso, foi ele. Não foram os opositores que fizeram com a base que o Augusto fez. Estamos contratando aí o jogador número 80, 90. Que maravilha. Parece que hoje, finalmente, acho que pela primeira vez, inscreveram um jogador lá, filho de algum conselheiro, de algum amiguinho lá, de algum diretor. Pois é esse o nível. Não foi a oposição que fez o que fez na base, foi o Augusto que fez. Não foi a oposição que insistiu para colocar a tal da Ticket Hub lá dentro. É o Augusto que está desde o ano passado tentando fazer isso e gerou um escândalo que o Munhoz mostrou para todo mundo aqui. Não foi a oposição que fez o que fez com os ingressos. Não foi a oposição que acabou com o fiel torcedor. Não foi a oposição. Não foi a oposição que fudeu com a vida do Fred Luz. Também. O Tuma atrapalhou bastante. O Tuma jogou contra o tempo inteiro com o Fred Luz, tá? Mas enfim, mas não foi o Tuma que não deu carta branca pro Fred trabalhar. Foi o Augusto. Percebe? Ou seja, se o Rosala for eleito ou qualquer outro for eleito, ele vai trabalhar. Ele tem a caneta para trabalhar. Só se os conselheiros fizerem muita sacanagem com ele. Mas aí nós vamos gritar. Como gritamos? Gritamos pro Augusto. Nós não acreditamos nas boas intenções dos conselheiros com o Augusto. E defendemos o Augusto. Achando que era um golpe baixo dos nossos conselheiros. Que no fim das contas não foi, mas não foi. Enfim, já falamos muito, depois a gente volta nisso. Percebe? Imagina se os conselheiros começam a sacanear, começam a procurar pelo em ovo com o Rosala. É pau nos caras, irmão. É pau nos caras. Vamos pra frente do Parque São Jorge de novo, é protesto outra vez, é ameaçar pegar os caras de pau de novo, é isso, tá? Enfim, o que não dá é pra não tentar eleger um cara bom, falando, não adianta, porque os conselheiros vão ser contra ele. Caralho, mano. Vamos reformar estatuto? Vamos. Mas uma coisa é uma coisa, outra... Entendeu o que eu quis dizer? Tá? Jaime. Felipe Massa de novo, mano. Acabei de ler você. Cacá, dá mais dicas de livro. A Tragédia Grega foi bom demais. Foi bom, né, mano? Você leu Édipo Rei.
É sensacional, né, mano? Ó, já que você gostou, quer ficar aí pela Grécia, aí pelos, mais ou menos, com os nossos amigos helênicos, leia a Ilíada, lê Homero. Homero escreveu a Ilíada e a Odisseia. É legal pra caralho. Não torçam o nariz. Nossa, mano, é Ilíada. Esse cara nem leu, ele tá falando da boca pra fora. É legal pra caralho. É legal pra caralho. Vão ver as aventuras de Aquiles e companhia. É do caralho. A Ilíada é sensacional e a Odisseia também. Felipe, se você gostou, você vai gostar aqui também, tá? Confia em mim. Confia em mim que você vai gostar. Desculpa, tive que falar duas aqui de cabeça pra você. Depois a gente melhora isso daí, tá bom? De Diego Rodan, canal do Povo Escolhido é Cultura, né? Puta que pariu. Aqui é outra coisa, é teatro grego, é tragédia grega, é Sófocles, é Homero, entendeu? É outro nível, né, mano? É outro nível. Obrigado de nada. De Diego Rodrigues. E aí, meu querido, firmeza, como é que você tá? Cacá, o Tuba não tinha sido afastado do conselho? Não, mano, ele não foi. Não entendi essa parte, mano. Imaginei que ele nem estaria envolvido nessas coisas de aprovação das contas, blá, blá, blá. Um abraço, mano, e vai Corinthians. Barrigada feia do Globo Esporte. De fato, o comitê de ética, acho, vou checar isso, tentou afastamento do Tuma, pegou mal lá dentro, mesmo entre conselheiros aliados do Augusto na época, e não, ele não foi notificado, não foi afastado, o Tuma não foi afastado. Ou seja, foi anunciado que ele teria sido afastado, não foi, tá? O Tuma continua presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, tá? Ricardo Marques Amorim. Cacá, tenho certeza que existem pelo menos 50 mil corintianos com condições de se tornar sócio. Tenho certeza disso. Se fizessem isso, seria uma revolução. Seria. Não precisa da calculadora para isso. Mas vamos lá, ô Ricardo. 50 mil sócios. Vezes R$200 por mês. 10 milhões de reais por mês. Se 50 mil corintianos, 50 mil, mano, na cidade de São Paulo, 50 mil corintianos ficarem sócios, percam o nojinho da Zona Leste, pega o carro uma vez na vida, mano, vai até lá, fica sócio, depois você só paga os boletos que vão chegar, R$200 por mês. Se 50 mil corintianos fizerem isso, 10 milhões de reais por mês, 120 milhões de reais por ano, só com sócio. Porra! Sem falar que vão votar, vão ajudar a mudar o clube, vão ajudar a mudar o panorama político do clube. Enfim. Mas é isso. Ricardo Marques, obrigado. 42 minutos. Gui Moringa. Paulo Nobre não era malandro. Bandeira de Melo não era malandro. E reergueram seus clubes. A última chance é o Rosala. Muito triste que se tornou as internas desse clube. Gui Moringa, é isso. Como eu falei, usando uma frase que eu já tinha usado antes, os malandrões nos trouxeram até aqui. Que legal. Vamos continuar elegendo o malandrão, os espertão, tá? E vamos ter preconceito com os sapatênis, com os playboy, com os caras que sabem falar, usar o plural, tá? É isso. Estamos indo bem. Rodrigo Pedro, você é muito bem intencionado, mas me parece um pouco inocente. Mas, parabéns, mano. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Eu devo ser, tá? Eu devo ser um pouco inocente. Leandro Gaban. Irmão, cobra o Vessone do meu timão. Ele está a favor da SAF. O cara conhece a história do nosso Corinthians. Quem conhece a história do nosso Corinthians jamais vai pedir SAF. Eu não vi o Vessone pedindo SAF, tá? Eu não vi. Se pedir, eu juro que dou no meio, tá, Leandro? Fica tranquilo. Old Pocho é o Thales. Thales foi expulso. Ele não falou isso aqui. O Thales foi expulso do grupo por histeria excessiva, não segurou a onda, deu chilique, arrancou os cabelos, rasgou as roupas, se jogou no chão e bateu os pezinhos, foi expulso. Um dia você volta, Thales, um dia você volta. A vasta maioria que de fato conhece e gosta do Rosala, Cacá. Mas e se ele não ganhar? E aí, o que nos resta? Revolta armada. Tá? Aí é revolta armada, mano, tá? Se de um lado tiver o Rosala defendendo o bem, e do lado tiver um cara do Andrés, um cara do Augusto, um cara desses daí, aí revolta armada, tá? Eu não posso defender isso aqui no canal, seria errado, mas é pra entrar lá daquele jeito, tá? Gabriel Laira, cara. Pode ser Gabriela Ira, pode ser Gabriel Laira, deve ser Gabriel Laira 308, vamos lá. Cacá, Augusto, além do Augusto ser despreparado e trambiqueira, você que tá falando, ele claramente não teve estabilidade, foi atacado de todos os lados.
O que garante pra gente que o Rosala não vai ser também? Acabei de falar disso. Nada garante, tá? Mas é assim, faz o seu trabalho. O Augusto deu motivos. Se você não der motivos, se você fizer tudo certinho, fica difícil pros caras sacanear. Fica difícil pros caras procurar pelo em ovo, entendeu, ô Gabriel? Você fala de cortar privilégio dos sanguessugas que estão lá, tirar todos esses rolos que tem com fornecedor e parceiro. Perfeito, todo mundo concorda com isso. Mas ele vai ter culhão pra ir pra cima dos conselheiros corruptos? Se ele for, não vai sofrer represália igual o Augusto sofreu? Vai, mas vai ter que tentar. Vai ter que tentar. E publicidade. O Rosala que dê publicidade, ou seja, no sentido de tornar público o que tá feito lá dentro. Ele que mostre. Eu tô cortando isso porque tá errado. Eu tô cortando aquilo porque tá errado. E a Fiel vai junto. A gente vai acreditar no cara e vamos apoiar o cara. Pode ter certeza, tá? Que faça as coisas certas e mostre que tá fazendo as coisas certas. Ximenes Matheus. Kaká, já vi você falar várias vezes que para sair da situação que estamos, precisamos primeiro de um bom elenco. Para ganhar título e assim equacionar a dívida. Nesse primeiro ano foi absurdo o aumento da dívida, mas eu não acho que o Augusto se viu obrigado a gastar tudo isso para ter um bom elenco, não cair e disputar títulos esse ano? Perfeito. E eu concordo, continuo pensando nisso. Você tem que ter um time bom. Você tem que ter um time bom. Não foi aí que estourou o orçamento todo, o Ximenes. Tem muita coisa errada. Os custos administrativos são assustadores. Assustadores. O problema não tá no time. Mas mesmo o time, dá pra fazer melhor, tá? Como você sabe, a gente tem 5 zagueiros, se juntar todos, não dá um. Não dá pra ter 2 bons, mais caros. Percebe? O problema não tá no time de futebol. O Corinthians tem condições totais de manter a folha salarial que tem hoje. Tem sim. Dá pra cortar em vários outros lugares, tá? Max Maciel. Se você estiver lendo esse comentário, isso mostra que não fui bloqueado, que tenho postura de corintiano e que não sou um torcedor pau no cu histérico. Tenho orgulho de fazer parte desse canal. Um abraço, Kaká, e vai Corinthians. Max, parabéns. Parabéns, você de fato passou no teste. Muito obrigado por saber se comportar. Orgulho de vocês, tá? Thiago Rodrigo. Pedro Raul ganhando 750 mil por mês. Coronado ganhando 2 milhões por mês. É o que eu tava falando, percebe? Palácios ganhando 600 mil reais por mês. Fagner, ex-jogador, renovado recentemente, ganhando 850 mil por mês. Contratamos mais de 50 jogadores na base, bem mais na base. Que hoje não temos ninguém para subir para o time profissional. O Corinthians é muito mal administrado. Perfeito. A única forma de sair disso é indo para a SAF. Você estava indo bem até o final. Você estava indo bem até o final. Pois os velhotes que estão aí querendo mandar em tudo não deixam ninguém trabalhar e só querem mamar na teta do Corinthians. Tava indo até o final, Thiago. Infelizmente você foi bloqueado, tá? Você não entendeu nada do que eu falei até agora. Sem choro. 1995, Gá, de novo. Você é o cara que fez um bom comentário aqui. Você falou que foi o cara que o time não deveria entrar em campo sem a torcida na arquibancada, não foi? Parabéns. Você aqui mais uma vez. E me zoou, mas merecido. Invasão em 76, Kaká, não em 77. Um historiador erra essa. KKK, grande abraço. Puta, eu falei isso, né? Falei 2 vezes. Vocês me falaram isso, eu não acreditei. Fui ver, eu falei 2 vezes. Invasão de 77. Puta que eu pariu. 5 de dezembro de 76, porra. Não tem como eu errar uma dessa. Que vergonha. Tô ficando velho. Peço desculpa pra todos vocês, tá? E na sequência falei mais uma asneira. Não estou nos meus melhores momentos. José Ricardo escreveu assim. José Ricardo Jaquinto. Odeio ter que te corrigir nessa, mas na verdade foram 5 gols do Dinamite e não 4. Verdade, o jogo foi 5-2. Foi foda aquele dia, você tem toda a razão, tá? Era a volta do Roberto Dinamite da Europa, jogo contra o Corinthians, ele só fez 5. Coringão faz umas coisas, né? Pensando nisso, oficial. 48 minutos. Entrevista o Rosala, por favor. Faça uma robusta sabatina para aumentar o apoio ao nome dele. Eu tô tentando, tá? Eu já tô tentando convencê-lo a falar, tá? Ricardo Lopes. Renunciar e gastar sua grana de graça, esse cara tem que ir pra cadeia. Ricardo, não são coisas excludentes, tá? Que ele renuncie sim. E que se ele for indiciado, que ele também vá pra cadeia, tá? Eu quero as 2 coisas. João Paulo Martins, esse é outro. Mais um vendido para renovação e transparência. Que decepção, Kaká. Tirar o Augusto e entregar de volta o Corinthians pra RT. Que tristeza, mano, dessas coisas nessa altura do campeonato. Puta que... Sim, você foi bloqueado, arrombado. Dedinho pra você. Puta que eu pariu, mano. Dionísio Oliveira. Kaká, fui com meu filho no jogo contra o Sport e ratifico o seu comentário que quando termina o jogo me senti sendo expulso do estádio. Nos forçando a sair rápido
Porra, gastamos uma grana boa e suada para sermos tratados que nem lixo após o fim do jogo. Abraço e vai, Corinthians. Dionísio, eu reclamaria mais uma vez com o Vini, que não tá lá mais, tá? Espero que isso um dia mude. A impressão que dá é que nós é que estamos ali para servir aqueles pau no cu de coletinho lá e não o contrário, né? Pô, a gente precisa ir embora. Eu quero que se foda, você precisa ir embora. Vocês estão pagos aí para tratar bem o torcedor do Corinthians. Acabou o jogo, pô, dá meia hora para nós, porra. Dá meia hora, espera o cara ficar lá sentado um pouco. Espera esvaziar um pouco, espera, mano. Mania do caralho de varrendo a gente, mano. Enfim. Vou colocar isso aqui também no programa do Rosala, tá? Que o Rosala se comprometa a deixar pelo menos meia hora o torcedor do Corinthians em paz, muitas vezes sentado, curtindo uma vitória, dando risada com o filho, tomando alguma coisa, porra. Deixando o pessoal que tem canal muito bom gravar os seus vídeos. É justo. É pedir muito? Não, eu não acho que seja pedir muito, Dionísio, meu querido, tá? Vou lutar por isso também. Gui The God, ou The Good, no 2 Os. Gui The Good, 87. O Augusto emitiu Vinícius Manfred, essa gestão acabou. É isso, acabou. Eu também acho, tá? Último apaga-luz. Thiago Scarpone, parabéns por entrar no jogo da quadrilha Renovação e Transparência, seu imbecil. Thiago Scarpone. Bloqueado, arrombado, você não volta mais aqui, tá? Puta que eu pariu. Carlos Valdevino, Kaká, péssimo momento pra perguntar, mas o que você acha de Djavan? Carlão, eu odeio, mano. Eu odeio, entendeu? Eu odeio, enfim. Não dá, né, mano? Pô, o que é você deságua em mim e eu oceano? Do verbo oceanar, é isso? Não dá. Eu imagino o Mané com a violinha dele pensando, eu vou chegar naquela gata ali, vou falar pra ela, você deságua em mim e eu oceano. E ela vai pirar. Vai sim. Pra mim não dá. Respeito. Pra mim não dá, mas muita gente gosta, tá tudo certo. Que eu vou apanhar porque eu dei risada do Djavan aqui. Puta que pariu, mas vai que vai. Boot TV, meu mano Boot. Bob Ramone é bom demais, não é, mano? Eu também achei bom demais. Parei pra ouvir aqui, que negócio espetacular. PS, Kaká, acho que SAF é inevitável. Boot, vai tomar no cu. Só não bloqueia porque é você, tá? Boot é meu mano, Boot é meu parceiro. Não é o que eu quero, mas nem tudo acontece do jeito que a gente quer, infelizmente. Perdemos a guerra, seu cu. Não perdemos a guerra, Boot. Não perdemos a guerra e eu vou morrer atirando, pode ter certeza, tá? Gadamos. Precisa pontuar só quando for no jogo. Se não for no jogo, não pontua. Com relação ao feminino, perfeito, irmão, tá? Também concordo. Tem que começar a pontuar quem vai no feminino, não quem compra. As camisas do Marconi são bravas. Também acho. Ele mostrou umas pra mim aqui. Legal que vocês gostaram da arte do Marconi. Eu mostrei o pôster dele no último vídeo. Maciel LHP. Nunca vi você pedir renúncia do Duílio vendido. Maciel, eu desci a lenha no Duílio desde o meu primeiro vídeo, irmão. Enfim, apaga que dá tempo. Tá? O famoso apaga que dá tempo. De fato, eu não pedi renúncia dele. Porque era diferente, o Duílio apenas foi horroroso, um covarde, um fraco, um merda. Mas ele não deu motivos para o impeachment. Ou era bem protegido pelos seus queridos conselheiros para não pedirem impeachment dele. Não tinha momento político para pedir impeachment do Duílio. O Augusto é diferente. Agora, criticar o Duílio, puta que pariu, mano. Eu falei que ele era o pior presidente da história do Corinthians. Falei várias vezes aqui. Péssimo. Duílio fraco, eu falava. Não seja injusto, tá? Pedro Peroni, Kaká, volta no cross, ele tá muito coxinha. Passa a postura de novo. Eu não sei por quê. O que o Cross fez? Fez merda? Falou alguma besteira? Enfim, espero que o Cross tenha postura de corintiano, tá? Por fim, nota oficial. Encerramento da parceria com Álvares Marçal. O Esporte Clube Corinthians Paulista informa blá blá blá, não tenho paciência. Mas enfim, encerraram o negócio com a Álvares e Marçal, a parceria com a Álvares e Marçal. Como eu disse, o último que apague a luz, tá? Augusto, renuncie, Augusto. Renuncie, pelo nosso bem. Seja altruísta uma vez na sua vida, tá? Não seja egoísta. Renuncie pelo bem do Corinthians, tá bom? É isso. Acabou. 54 minutos, lá vamos nós de novo. Beleza? Voltamos sábado. Corinthians e Inter, é isso? É isso. Ou seja, teoricamente no sábado com o nosso time titular. Vamos ver como o time titular do Corinthians, se é que o Memphis volta, talvez não sei.
irá se comportar diante do Internacional, jogo duro, jogo difícil, beleza? É isso aí. Coringão ganhou hoje. Vamos dormir mais tranquilo. É isso, meus queridos. Um abraço a todos e vai Corinthians.